Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Teremos mais uma aula a partir de agora da Escola Bíblica Dominical da Igreja Lugar de Vida, o Brasil para Cristo em Vila Maria. Eu sou o presbítero Marcelo Nogueira e iremos hoje dar continuidade ao nosso livro, nossa revista base, 40 dias com a Liga da Justiça. A lição do dia 20, intitulada Nuclear. Só que antes de darmos início, vamos agradecer a Deus, né? Ó Senhor meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Espírito Santo de Deus, a Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja conosco nesta aula, seja conosco no entendimento, seja conosco nas nossos pensamentos, seja conosco para que nós possamos interpretar, entender e guardar a tua mensagem, a tua palavra, aquilo que o Senhor bem entender que seja direcionado para as nossas vidas, Deus. Estamos aqui dizendo ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Nos alimente, Senhor, nos sustente, Pai. Faça a sua vontade, Senhor. E muito obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus amados, minhas amadas adolescentes, nós vamos hoje então iniciarmos esta lição com a leitura dos versículos bíblicos que estão contidos no livro de Lucas, no capítulo 12, versículos 11 e 12. Vamos lá? Vamos abrir nossas Bíblias e vamos acompanhar? Versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: quando vocês forem levados para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Bem, meus amados, minhas amadas adolescentes, hoje vamos ter uma lição bem legal, na qual nos ensinará a conhecer melhor ainda aquele que é o Deus presente em nossas vidas nos dias de hoje. Aquele que é a própria presença de Deus dentro de nós. Aquele que cremos e se o aceitarmos como nosso único e suficiente Salvador e remidor de nossos pecados, e que se nos batizarmos nas águas, o receberemos para fazer parte de nosso ser e de nossas vidas. Você já sabe, logicamente, de quem eu estou falando. E cremos ainda que o Espírito Santo foi enviado a nós para nos guiar, nos orientar, nos exortar, nos ensinar após a ascensão de Jesus Cristo ao reino dos céus. Assim como está escrito em Atos, no capítulo 1, versículos de 5 e também 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu,
e eles não puderam vê-lo mais. Bem, hoje então, para nos propiciar, falarmos um pouco sobre o Espírito Santo de Deus, o nosso personagem escolhido da revista 40 Dias com a Liga da Justiça será o super-herói chamado de Nuclear, que foi o nome de um herói do universo DC que já teve 3 diferentes formas de criações. Inicialmente como o Ronnie Raymond e Martin Stan, que formaram o primeiro Homem Nuclear e que apareceram pela primeira vez em Firestorm The Nuclear Man, volume 1, em março de 1978. Por curiosidade, eu pesquisei o significado de Firestorm e encontrei que é o nome de vários super-heróis fictícios que aparecem nas histórias em quadrinhos americanas, publicadas pela DC Comics. Continuando, temos nas histórias em quadrinhos o Martin Stan como o Nuclear sozinho. E ele apareceu em Firestorm The Nuclear Man, volume 2, em agosto de 1990. E por fim, o terceiro Nuclear, Jason Rusch, que apareceu pela primeira vez em Firestorm, volume 3, em julho de 2004. Aqui, contudo, iremos nos focar no primeiro Nuclear, criado através da junção, da fusão de Ronnie Raymond e Martin Stan. Vamos então, adolescentes, ao enredo da história do Homem Nuclear para iniciarmos o nosso estudo. O Ronnie Raymond, ele era um promissor jogador de futebol americano, quando foi atingido pela explosão do acelerador de partículas dos laboratórios STAR. Depois deste acidente, ele foi transformado em partículas e acabou unindo-se ao professor e físico ganhador do prêmio Nobel, Martin Stan, que trabalhava na época em um projeto chamado Firestorm. Tudo isso levou à fusão dos corpos dos 2 homens em um único ser. Havia uma luta pelo controle do corpo, que tinha 2 mentes dentro do mesmo cérebro. Olha só, hein? Enquanto tentavam viver, cada um a sua própria vida, sofriam muito, pois Stan tentou reatar com sua ex-esposa, mas como o corpo era de Raymond, o jogador de futebol americano, ela o expulsou, essa ex-esposa dele o expulsou e chamou até a polícia, não acreditando no que estava vendo. Quando o Ronnie conseguiu assumir o controle, foi a vez dele seguir sua noiva, Caitlin Snow, mas acabou fugindo devido à confusão de dividir a sua mente com um grande pensador e físico como Stan. Bem, a junção da experiência do professor e físico nuclear, Stan, com a juventude e força de Raymond, jogador de futebol americano, formam então o herói nuclear. O nuclear, ele tem a habilidade de rearranjar a estrutura atômica e subatômica de matéria inorgânica, criando objetos de diferentes características atômicas com massa semelhante. Ele pode alterar a composição atômica de um objeto, por exemplo, transformando ferro em ouro, mantendo a mesma massa, e também alterar a forma dele. O nuclear, ele pode mudar a sua estrutura subatômica, fazendo com que ele mude quando quiser, podendo se regenerar, aumentar seu sistema imunológico, sobreviver indefinitivamente sem água, ar ou comida. O herói também pode voar em altas velocidades,
tornar-se intangível, gerar destrutivas explosões de energias de suas mãos e absorver energia, além de altos níveis de força e durabilidade. Ufa! Quantos poderes, né? Quanta coisa que o nuclear pode fazer e consegue fazer com essa fusão que aconteceu, né? Então este é um herói bastante peculiar, pessoal. Na medida em que a matriz do nuclear precisa ser dividida em pelo menos 2 pessoas para funcionar. Porém, uma das características desse herói é a sua instabilidade emocional, que culmina com uma desestabilização celular, geradora de uma grande explosão nuclear. Bem, meus amados, minhas amadas adolescentes, eu gostaria de aproveitar este personagem para falar a respeito do papel do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele é uma das 3 pessoas da Trindade bíblica, composta pelo Pai, Deus, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele apresenta uma atuação marcante no Novo Testamento, pois ele acaba guiando e dando uma direção àqueles que estão caminhando com Deus naquela geração. Existem diversos textos que nos afirmam esta verdade. Vamos a alguns deles? Vamos ler alguns deles? Está assim escrito na palavra do Senhor em Atos 13, versículo 4. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, diz assim a palavra do Senhor: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Agora em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 14, está escrito assim: por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 1, está escrito assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Vemos nesses textos, adolescentes, que eu acabei de ler, que o Espírito Santo enviou Jesus ao deserto, que enviou Barnabé e Paulo até a cidade de Seleucia, que o Espírito Santo pode ser entristecido por nossas atitudes, pois ele habita em nós. Por todas essas razões, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus em nossa jornada, em nossas vidas, no nosso dia a dia. E temos acesso a ele, o Espírito Santo de Deus, por meio de nossas orações, tanto em nossa vida cotidiana, quanto nos desafios do cumprimento de nosso chamado. Ele é vivo, ele é presente, ele nos atende, ele nos responde, ele nos exorta, ele nos ensina, ele nos apacenta, ele leva a Deus com gemidos inexprimíveis o nosso clamor, a nossa petição, as nossas necessidades. Adolescentes, não desperdicem esta oportunidade de conhecer o Espírito Santo como nosso Consolador. O Espírito Santo ajuda a igreja a cumprir o ID.
O que é o ID? É pregar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas e fazer discípulos de todas as nações, também conhecida como a Grande Comissão, conforme está escrito em Mateus, no capítulo 28, entre os versículos 18 e 20, que diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Assim como o nosso personagem de hoje, o homem nuclear, muitas vezes, adolescentes, nós lutamos pelo controle de nossas vidas. Até quando o mais sábio e esperto seria simplesmente abrirmos mão desse controle, pois o Espírito Santo sabe o que é melhor para nós e tem soluções para os nossos desafios. Nosso entendimento, adolescentes, acerca do Espírito Santo deve vir a partir da compreensão das Escrituras Sagradas. Nesse sentido, ele não é uma espécie de fantasma que vaga pela terra procurando alguém com que possa se unir. Nada disso. Ele é uma pessoa da Trindade divina, Deus, Filho e Espírito Santo. E é por essa razão que ele está presente em nosso meio, tão certo quanto o ar que respiramos. Assim como aquele louvor que conhecemos, chamado Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Conhece esse louvor, né? Lindo louvor. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui dentro de nós. Bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, parem de lutar e entreguem-se nas mãos de Deus. O desafio de hoje, adolescentes, é o seguinte: como é o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como sugestão da lição de hoje, na nossa revista 40 Dias com a Liga da Justiça, nós temos lá uma pesquisa que está sendo pedida, solicitada para que vocês, adolescentes, façam a respeito do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo. Leia versículos que falem a respeito dele, como já foram ditos e lidos alguns versículos aqui nessa mesma aula. Busquem mais. Como exemplo nessa pesquisa, busquem saber sobre o caráter do Espírito Santo. Como que é a sua ação dentro da igreja. A partir da sua pesquisa, ore para que possa caminhar de maneira mais próxima ao Espírito Santo em sua jornada aqui na terra, no seu dia a dia. Em tudo que forem fazer, orem para que o Espírito Santo lhes tragam a paz, a compreensão, o entendimento, o discernimento das decisões a serem tomadas, para que ele possa ajudar a todos nós a estarmos praticando os gomos do fruto do Espírito, que tanto aprendemos, E tanto buscamos exercitar, praticar, porque já temos. Se o Espírito Santo de Deus vive em nós, porque nós já aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós já tornamos isso público. As pessoas ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos sabem
o quanto amamos, o quanto cremos no Espírito Santo de Deus, em Jesus Cristo, na Trindade. Nós buscamos o batismo, nos batizamos nas águas, porque a partir dali ficaremos com a nossa vida limpa, purificada, uma página branca. O passado ficou para trás, o presente a partir de agora, com uma nova vida em Cristo é que me interessa, que nos interessa, que interessa a Deus. Fazendo esses exercícios, fazendo este ato, lendo a Bíblia para ter o entendimento da palavra do Senhor, buscando entendimento do que é, do que faz, de como procede, de como procederemos com o Espírito Santo ao nosso redor, dentro de nós, junto conosco, à frente, atrás, do lado, juntos, parceiros, amigos. Bem, para finalizar, vamos fechar nossa aula da Escola Bíblica Dominical de hoje com esse louvor muito lindo, feito ao Espírito Santo de Deus. O louvor chama-se Espírito Santo. Quem souber, eu acredito que a grande maioria já o conheça, quem souber, louve junto comigo. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Esse louvor, meus amados, minhas amadas, irmãos em Cristo, foi um dos que eu estou nesses últimos dias adorando a Deus, clamando ao Espírito Santo de Deus para me apacentar, para me consolar, para me fortalecer pelo passamento de minha mamãe Amélia na semana passada, ao ter sido chamada por Deus para estar junto no reino dos céus. Portanto, eu quero dedicar esta aula à memória de minha amada mamãe Amélia da Silva Nogueira, aproveitando esse canal para deixar registrado a todos que assistirem toda a minha gratidão aos meus irmãos e irmãs em Cristo que intercederam e oraram pela cura e restauração dela nesse período de seu tratamento, onde eu creio que ela está salva, que ela teve o entendimento e está nos braços do Senhor Jesus para a glória e honra do santo nome de Jesus Cristo. Que Deus os recompense. Vamos orar? Senhor meu Deus, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, a Ti honra, glória, louvor, majestade e nossa gratidão. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu neste momento de estarmos tanto extraindo desta lição a sua mensagem, o teu entendimento, aquilo que o Senhor quis trazer para cada um de nós através do seu Santo Espírito, das lições que o Santo Espírito de Deus e da importância do Santo Espírito de Deus. Obrigado, Pai. Que o seu Santo Espírito nos acompanhe e esteja conosco
a todo momento, todos os dias, que nós jamais façamos nada que o envergonhe, que o entristeça. Muito pelo contrário, que sejamos agradáveis aos olhos, aos ouvidos, a tudo que diz respeito ao Espírito Santo de Deus. Abençoe a cada vida que está assistindo, que tenhamos um excelente domingo, que tenhamos uma excelente semana abençoada e abençoadora. Isto eu lhe peço, isto eu lhe agradeço, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, estamos com saudades. Que venham logo os momentos de estarmos presencialmente todos juntos. Mas enquanto isso não ocorre, até aqui o Senhor nos ajudou.